Amém, graça e paz, amada igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a este culto, ao nosso primeiro culto deste domingo. É um final de semana bem intenso para a gente, para os homens especialmente. Nós estamos com um encontro com Deus em andamento, amém? E eu tive que sair um pouco mais cedo para chegar a tempo do culto, mas acabei de conversar com os homens lá na chácara. O encontro está concluindo nesse momento e foi um final de semana extraordinário. A minha luta era guardar um pouquinho de voz para esse culto. Então os irmãos vão me perdoando, vão me ajudando aí, mas eu guardei um pouquinho, só que eu tenho que guardar para os dois cultos. Então um pouquinho de voz que sobrou eu tenho que dividir entre primeiro e segundo culto, viu? Então, vocês me conhecem, eu não posso gritar, eu não vou. Deixa eu parar com isso. Enfim, irmãos, se alguém chegou neste culto para recepcionar alguém, é no segundo culto a recepção, viu? A recepção dos homens do encontro será no culto das 19h30. Aleluia! Mas você que veio para esse eu agradeço, porque assim a gente já não causa tumultos, né? O culto da chegada do encontro sempre é um culto bem agitado, bem corrido. Obrigado, irmã Solange. Tiraram daqui o porta-microfone, Vandes. Pega ele aí para mim, por favor. Então, glória a Deus, final de semana abençoado, para a glória de Deus. Irmãos, foram 2 meses praticamente de muita oração, nós intercedendo por este final de semana, para que Deus fizesse a obra naquele lugar. Muitos homens sedentos, apaixonados, desesperados pela presença de Jesus. E eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração e trazer essa palavra para a igreja, entendendo que o Senhor quer edificar, quer trazer direção para as nossas vidas, quer ministrar os nossos corações, amém? Eu não sei como foi o seu domingo, o seu final de semana. Provavelmente você tomou café, almoçou. Os mais apressadinhos talvez já jantaram, né? Não sei, acho que não, né? Primeiro culto é difícil. A não ser que tenha sido uma panelada lá na integração ali, ou então... Enfim, assistiu alguma coisa, banhou de piscina, de açude, de brejo, de bica. Enfim, cada um de nós teve um final de semana, cada um de nós tem uma semana, cada um de nós está tendo um ano, cada um de nós temos uma história. Irmãos, o título dessa mensagem é O Deus que faz coisas novas. Amém? O Deus que faz coisas novas. Se você puder anotar aí no seu caderninho espiritual de anotações. E é justamente sobre isso que nós que eu diga eu, Deus Pai, Filho e Espírito, gostaríamos de tratar com a igreja aqui nesse início de noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 43. Isaías 43. Verso de número 18. Isaías 43, 18. Amém? Glória a Deus. Isaías 43, 18, a Bíblia diz assim: não vos lembrei das coisas passadas. Na versão NVI diz: esqueçam o que se foi. Você pode ler comigo? Me dê a sensação de que nós estamos juntos aqui, amém? Vamos lá. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu oro agradecendo por este culto, por cada família que chegou até aqui. Eu não sei como chegou, homem, criança, idoso, casal, meu Deus, cada pessoa que chegou a este culto. A minha oração é para que o Senhor ministre aos nossos corações, é para que o Senhor testifique dessa palavra, libere essa palavra e entregue essa palavra,
É para que nós possamos estar no final da noite de domingo melhores do que no início dessa manhã, melhores do que estivemos essa semana. Nos ajuda a começar direito, começar de forma correta, nos ajuda a iniciar mais uma semana, meu Deus, ouvindo a Tua voz e nos alimentando da Tua palavra e dando testemunho acerca das Tuas maravilhas. Eu oro declarando que as coisas velhas ficam para trás e o Senhor faz coisas novas em nome de Jesus. Amém? Caminhe um pouquinho agora para o capítulo de número 44, e o verso de número 3. O próximo capítulo 44, verso de número 3, amém? Capítulo 44, verso de número 3, nós lemos Isaías 43, vamos ler o 44, 3, diz assim: Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como salgueiro junto aos regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Olha o verso 3, diz: Pois derramarei água na terra seca ou sedenta. Irmãos, eu gosto da versão que diz: Pois derramareis da água sobre a terra sedenta, torrente sobre um lugar sedento, sobre um ambiente sedento. Igreja, para contextualizar esse texto bíblico de Isaías, isso é uma palavra de Deus, onde Deus se revela aqui nesses capítulos como o único Salvador de Israel. E o Senhor está liberando uma palavra para um tempo específico. No mundo que a gente vive tão conturbado, cada vez mais pessoas vivem de expectativas passadas. Cada vez mais nós vivemos de experiências passadas. Cada vez mais nós nos voltamos para momentos vividos há anos atrás. Cada vez mais nós nos alimentamos de coisas que já passaram. Quer ver? Quantas pessoas aguardam uma semana inteira para postar um TBT? Às vezes nós estamos sem novidade. Às vezes nós estamos sem nenhuma expectativa de hoje ou de amanhã. Então nós estamos vivendo de glórias passadas. Eu não estou dizendo que o TBT não é de Deus, mas eu estou dizendo que aquilo de certa forma no mundo espiritual tem acontecido com a gente. Nós estamos querendo trazer à memória glórias passadas, para nos alimentarmos dessas glórias passadas e acabarmos tentando fazer com que o alimento de ontem sirva para hoje. Irmãos, e de fato, em algum momento o alimento de ontem ele vai servir para hoje, eu não tenho dúvida. Por exemplo, a pizza, uma pizza, muita gente não gosta, mas eu particularmente, aquela pizza que sobra na pizzaria, se colocar ela na geladeira e tomar café de manhã, eu acho uma delícia. Tem gente que não gosta. E eu não esquento não no micro-ondas, eu gosto de comer gelada, ela fria. Só que essa mesma pizza, 2 dias depois, o bacon e a calabresa começam a entortar assim nela, né? Daqui a pouco tá azul. Então, por mais que o alimento de ontem sirva hoje, talvez amanhã ou depois de amanhã já não sirva mais. E por algum momento, algumas coisas do passado até que funcionam, mas vai chegar um momento em que não mais. Porque o filho, quando chegar para o pai e dizer: pai, o senhor não tem tempo comigo, o pai pode até dizer: meu filho, mas no ano passado a gente não viajou. E o filho pode se contentar, mas daqui a pouco o filho volta e diz: pai, eu quero um tempo com o senhor. E você vai perceber que já não dá mais para usar os mesmos argumentos. Eu preciso desestressar, mas quem vai pagar minhas contas? Semana passada eu já desestressei, ano passado eu já me desestressei. Muitos vivem das glórias pessoais passadas. É comum nos nossos dias ouvir afirmativas do tipo: quando eu era mais jovem, quando eu tinha, na tua idade, quando eu fiz, quando eu te conheci, quando eu tinha, no meu tempo. São todas expressões que nos remetem ao passado. São todas expressões que nos devolvem a um tempo antigo.
Irmãos, e como eu disse, eu não tenho dificuldade com o saudosismo, eu não tenho dificuldade em lembrar das coisas passadas. Na verdade, para mim, é um dos momentos mais prazerosos da minha vida, é lembrar a minha infância, por exemplo. É lembrar das coisas da minha infância, é lembrar do meu passado. Porém, alguns de nós, às vezes, está preso em épocas passadas, está preso naquilo que Deus fez na minha vida anos atrás. Alguns cristãos estão presos a uma experiência que teve com Deus. No ano passado, eu li um texto bíblico e Deus falou comigo, mas o único problema é que o Deus que falou contigo no ano passado, Ele não está morto, Ele continua falando. Então tem algo errado aqui. Se Deus falou comigo no ano passado e não mais falou, e Deus está vivo e continua falando, eu deixei de ouvi-lo nesse tempo. Estou vivendo daquilo que eu ouvi tempos atrás. Pastor, mas a palavra de Deus não se renova? Pergunte para ele se ele quer ter uma experiência contigo uma vez no ano, ou se todas as manhãs, ou no crepúsculo, no virar do dia, como era com Adão, ele não quer ter uma experiência conosco. Então, amada igreja, muitos vivem dessas glórias espirituais passadas. Eu lembro que um dia eu fui em um culto. Eu lembro que uma vez eu fui em uma conferência. Eu lembro de uma vez ter escutado uma pregação. Eu não lembro o nome do pastor, eu não lembro qual era a igreja. Eu só sei que ele citou um texto que eu acho que está na Bíblia. E daqui a pouco nós estamos vivendo do saudosismo, vivendo do passado. E nós não temos momentos novos, experiências novas para colecionarmos na presença de Deus. Eu lembro que tempos atrás eu pedi algo para Deus e Ele me deu. Olha, eu estou fazendo 50 anos de casado e eu lembro que o meu casamento eu pedi para Deus e foi Deus que me deu. Mas e esses 50 anos, como você tem vivido? Muitos vivem também de um passado de sofrimento, não só de glórias. Apesar de uma parte da igreja viver de glórias do passado, muita gente também está presa a momentos de sofrimento do seu passado. Uma derrota, uma frustração, o dia em que foi demitido, o dia em que pegou o Covid, o dia que pegou uma malária na Serra Pelada. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava no garimpo e eu peguei catapora. E às vezes a gente, além de estar vivendo de glórias do passado, nós estamos vivendo também de sofrimentos do passado. Quando eu vim do interior para Imperatriz, como se Imperatriz fosse cidade grande, né? Quando eu vim do sertão para Imperatriz, irmãos, e até que ponto isso pode nos atrapalhar? Até que ponto nós estamos presos a isso? A Bíblia fala no livro de Isaías, onde nós acabamos de ler, que Deus fará, olha, leia comigo, novamente o capítulo de número 43, e verso de número 18. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi. Deus precisou chegar para o seu povo e dizer: esqueçam o que se foi. Deus é Deus de ontem. Amém? É uma verdade bíblica, mas a frase está incompleta. Deus é Deus de ontem, Deus é Deus de hoje, Deus será Deus de amanhã. Pastor, não é suficiente, então Ele é Deus de sempre. Mas eu não posso olhar apenas para um Deus que foi comigo no passado. Eu preciso olhar para um Deus que quer ter experiências comigo hoje. E Deus vem, se revela ao seu povo aqui e diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Não vivam no passado. Amada igreja, como eu disse, existe uma coisa boa na nostalgia, mas nós não podemos viver presos a isso. Existem momentos bons, momentos maus, alegres e tristes na nossa vida, durante a nossa caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Passou. Assim como o culto de ontem passou. Assim como a conferência de ontem passou. Alguns homens chegarão hoje do encontro e amanhã eles estarão dizendo: o encontro do final de semana foi bom, foi bênção, eu não pequei, eu não bebi, eu não errei. Mas na segunda-feira esse encontro será passado.
E nós precisamos descobrir se eu vivo crendo e dependendo de um Deus que tem novidade de vida todos os dias para mim. Porque se Ele tem novidade de vida, se o maná é diário, eu preciso me alimentar todos os dias. É um alimento diário, é uma experiência diária. Irmãos, é um tempo diário de comunhão com Ele. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus nos dá um comando: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. E alguém pode dizer assim: pastor, como é que eu posso esquecer das coisas passadas? Deus não está dizendo para a gente apagar a nossa memória, Ele está dizendo para não ficarmos presos. O original aqui é: não fique preso às coisas passadas. A casa que eu cresci, ela não existe mais hoje. Derrubaram tudo e plantaram o pasto lá na casa. Irmãos, e a parte da minha infância, das minhas memórias estão naquela casa. Estavam naquela casa. Então eu voltei lá um tempo atrás com a minha família. E eu fiquei tentando descobrir. Tinha um quadro na televisão, eu não lembro que programa era, que a pessoa reconstruiu o cenário de onde ela nasceu. Enfim, eu cheguei lá e eu imaginei mais ou menos: aqui era a minha casa. Imaginei um capim até aqui, na cintura. E eu tentando imaginar: aqui era a minha casa, ali era a árvore que a gente brincava, aqui era o pé de manga, ali era o terreiro. Porque não tinha nada disso, sabe, de modernidade. Não tinha, ali era o roteador. Não tinha isso não, gente. Era a rádio peão. Tu vai para onde? Don't you hide, don't you rain? Né? Então eu fiquei parado em um momento e eu olhava para aquele pasto onde a casa foi derrubada. E eu ficava tentando imaginar cada memória, cada traço da minha memória. E daqui a pouco, irmãos, eu consegui construir todo o cenário da minha infância, mesmo não tendo mais nada. Capim dessa altura, marca de gado, era só o que tinha. Mas eu consegui construir a casa, o balanço, o pé de manga. Eu consegui construir todo o cenário, o local onde eu me sentava nas tardes para ver os carros passando na margem da BR. Eu consegui construir aquilo ali. E aquilo para mim foi espetacular. Mas meus irmãos, se toda vez que eu passar lá eu ficar tendo uma depressão, pensando: destruíram a minha casinha, plantaram o capim. Se eu for tentar pegar o fazendeiro e bater nele porque ele destruiu a casa onde eu me criei, irmãos, não vai dar em nada. Se você tem o privilégio de comprar a casa que você nasceu, faça isso, é muito bom. E não mexa nela não, deixa lá para você lembrar como ela era. O lugar onde você pegava as surras, sabe? Eu estava lá, eu lembrei, foi bem aqui assim que meu pai arremessou um galho de goiaba nas minhas canelas. Então, por mais que seja bom reviver algumas coisas, voltar ao lugar de onde nascemos, nós precisamos entender que Deus está nos dizendo, nos dando um comando: não se prenda às coisas do passado, nem considerei as coisas antigas, pois elas já passaram. Irmãos, talvez a maior mensagem que você vai ouvir hoje de Deus para o seu coração é: algumas coisas você precisa entender e aceitar, elas já passaram. Deus tem coisas novas, Deus tem experiências novas, Deus tem momentos novos para você na presença dEle. Mas entenda, aceite que algumas coisas passaram. E eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Como eu disse, o encontro com Deus que está terminando nesse momento, no final de semana que vem, será passado. E nós precisamos entender que tudo que acontece precisa nos levar a Deus e não nos afastar dEle. Coloca por favor novamente o texto bíblico aqui, o verso 19, 43, 19. Vejam, Deus está nos convidando. Ele diz assim, ó: vejam, ou seja, Ele está construindo um cenário de contemplação. Quando alguém te chama de sai aqui na porta, vem ver uma coisa, né? Então você está sendo convidado a contemplar algo. Então Deus neste culto, nesse final de semana, te trouxe à igreja e está te dizendo: vejam, estou fazendo uma coisa nova.
Irmãos, e se Deus diz ao povo dele que estava fazendo uma coisa nova, eu preciso crer que realmente isso era uma coisa nova. E Deus traz uma palavra profética para aquela época, para a época dos meus pais, dos meus avós, mas também para os meus dias hoje, amém? Quantos creem, digam amém. E ele começa dizendo: já está surgindo, vocês não reconhecem? Será que vocês não reconhecem? Já está surgindo, Deus está fazendo coisas novas. Pastor, por que eu não consigo ver? Por que eu não consigo contemplar? É porque às vezes meus olhos estão cauterizados, estão presos às coisas passadas. Então não é que o culto foi uma bênção para alguns irmãos e para outros não. É que alguns estão na expectativa do novo de Deus. Alguns estão crendo no Deus que faz coisas novas, mas tem outros presos a experiências passadas. Tem outros apenas se gloriando de coisas que fizeram no passado, no bolo que fez no passado. Então Deus diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Pastor, onde é que está? Como é que eu faço para ver? Primeiro tira os teus olhos do passado, tira os teus olhos das experiências passadas, deixa essas coisas para trás. É a primeira consulta de vista que você precisa fazer. Tirar essa catarata dos teus olhos para que você possa contemplar a novidade que Deus tem. Irmãos, como Deus vai botar um móvel novo numa sala entupida de móveis velhos? Como Deus vai fazer coisas novas em um lugar entupido, entulhado de coisas velhas? Como Deus vai colocar um pensamento novo, uma ideia de negócio nova numa mente que está fechada, bloqueada com coisas velhas? Como Deus vai implantar um pensamento de vitória em uma mente que está tomada por pensamentos de derrota? Como Deus vai plantar vida num coração que está cheio de morte? Então o Senhor nos faz um convite, vejam, plural. É para nós, é para o povo de Deus. Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Ah, pastor, é fácil para o senhor falar, o senhor não sabe o tamanho da minha dor, do meu deserto, do meu problema. Preste atenção no texto bíblico, coloca para a gente, por favor, novamente. Então a Bíblia diz assim: vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. Irmãos, eu nunca fui no deserto, mas já estive nos Lençóis Maranhenses. Toda situação em que nós estamos perdidos, nós precisamos de um ponto de referência. É uma das regras universais da sobrevivência. Você se perdeu, encontre um ponto de referência. Eu já me perdi em uma mata à noite, sozinho. Irmão Wagner, depois que eu andei alguns quilômetros, que eu pensei que eu estava saindo, eu cheguei na árvore onde eu descansei um pouco e tinha saído umas 2 horas atrás. Porque eu me esqueci de olhar os pontos de referência. A lanterna já começava, a lanterna, quando ela começa a falhar, ela começa a fazer assim. Mas então eu disse, foi dessa árvore que eu saí. Então eu comecei a usar todas as minhas estratégias e táticas de sobrevivência. Daqui a pouco eu saí, tranquilo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Como eu disse, os Lençóis Maranhenses é tudo areia e água. Irmão, não tem nada com nada. Mas a Bíblia diz, até no deserto colocarei um caminho. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Eu disse para alguém que está no hospital essa semana, que eu estou acompanhando ele, sofreu um acidente. Está com as 2 pernas completamente cheias de ferro, quebrou as 2 pernas. E a gente está fazendo um acompanhamento dele, orando, repreendendo a infecção, para que possa ser feita a cirurgia. E eu disse para ele, todos os dias quando você acordar, declare, aqui não é lugar de morada, aqui é lugar de passagem. Declare todos os dias, esse leito não é para mim, não é para sempre, eu estou só de passagem, eu vou receber alta, eu vou sair daqui. Irmãos, o nosso problema é que nós estamos olhando demais para as coisas que não deram certo, para as experiências frustradas e passadas, quando Deus está dizendo que até no deserto Ele abre um caminho. E eu quero que você entenda o que Deus está falando. Como eu vou ver um caminho no deserto, irmãos? Areia, tudo igual.
Não dá para saber o que é um caminho no deserto, mas Deus diz: até no deserto eu porei um caminho. Ou seja, até na depressão eu vou abrir uma luz para a tua vida. Até no desemprego eu vou te prosperar. Até na fome eu te farei ser alimentado. Até na dor eu te farei sentir alívio. Até na crise conjugal eu te farei sentir felicidade. Até após a semana mais difícil da tua vida, eu posso começar uma semana nova, fazendo coisas novas na tua vida. Eu vou abrir um caminho no deserto. Porque o ponto de referência que nós precisamos em um deserto é Ele, irmãos. Não existem árvores em desertos, não existe marcos em desertos, não existe torres em desertos. A única forma de se guiar em um deserto é olhando para Ele, é confiando no Senhor. E Ele diz: e abrirei riachos no ermo. Não sei se você já pesquisou essa palavra, mas a palavra ermo no grego é lugar de sequidão. Lugar de sequidão. Lugar onde não tem vida, lugar onde é muito seco. Olha o que Deus diz para nós, irmãos: eu vou abrir um caminho no deserto e fazer um rio fluir no lugar mais seco possível. Pastor, por que eu não enxergo essas coisas? É porque você não entendeu o texto bíblico. Nós estamos esperando as coisas começarem a melhorar para contemplarmos o novo de Deus, e isso não funciona. Ou é por fé ou é por vista, irmãos. Não dá para ser os dois. Ou é Deus ou é mamon. Então nós estamos esperando alguém me ligar dizendo: olha, tem uma entrevista de emprego para você. Agora eu animei, agora eu posso ver Deus abrindo. Não, não é Ele não, é o Paraíba que está abrindo o caminho no deserto para ti. Foi o Paraíba que te ligou? Eu estou com muita sede, eu vi um riacho, agora sim eu estou crendo em Deus. Não, a Bíblia não está falando disso, irmãos. A Bíblia está dizendo que no meio de uma situação difícil, se você abrir os teus olhos, se você puder contemplar, você vai ver que o Senhor está abrindo um caminho no deserto, que Ele está preparando um rio onde é muito seco. Quais são as áreas que precisam ser inundadas por esse rio na tua vida? Quais são os desertos que precisam desse caminho na tua vida? Chega de viver se alimentando dessas migalhas, muitas vezes cheio de mofo, muitas vezes prisões. Chega! Nós precisamos dizer chega a essas experiências do passado, entender que nós servimos um Deus vivo que quer nos dar experiências novas hoje, irmãos. Amém? Diga: Deus quer me dar uma experiência com Ele hoje. Amém? Você crê nisso? Anote aí. Deus quer me dar uma nova expectativa de vida. Imagina você abrir a sua Bíblia pela manhã, em um daqueles dias nebulosos, em um daqueles dias de céu fechado, em um daqueles dias que você praticamente não vê esperança em nada. Então você dá de cara com a palavra de Deus dizendo: veja, eu estou fazendo coisas novas na tua vida. Pastor, mas eu estou no meio de uma enfermidade. É o cenário perfeito para Deus fazer coisas novas. Mas eu estou no meio de uma crise existencial. É o cenário perfeito para Deus fazer coisas novas. Mas eu estou chegando no meio do ano. Um semestre se passou. Eu vim no culto da virada e eu prometi para Deus que leria a Bíblia inteira. Eu prometi a Deus que subiria o Everest, que correria 5 quilômetros todos os dias, que ia malhar, que ia estar forte, sem gordura corporal, só com massa muscular. Eu prometi que ia estar aprovado em um concurso federal. Deus não disse que ia abrir um caminho no meio do Ogival, da Getúlio Vargas, que ia abrir uma nova BR em cima da BR-010. Ele disse que abriria caminho no deserto. Ele não disse que ia fazer jorrar água dentro do rio Tocantins.
Ele não disse que ia te jogar dentro de uma piscina e você incrivelmente iria se molhar. Não. Ele diz: no lugar mais seco possível eu farei jorrar um rio. É no cenário que você está plantado, é na situação que você está enfrentando, que você pode experimentar daquilo que é a novidade que Deus tem, pode, quer e está preparando para a tua vida. Quer ver uma coisa? Volta um pouco para o capítulo 14 de Isaías. Isaías capítulo 14, verso de número 24. E eu quero te perguntar, o que o Senhor quer que você quer que o Senhor faça na sua vida? Qual o milagre que você precisa experimentar? A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 14, verso 24: como pensei, assim acontecerá. Em outra versão: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Tem umas coisas interessantes sobre os profetas na Bíblia. Vocês já viram como eles oravam? Daniel ia orar e dizia assim: Senhor, eis aqui o teu servo Daniel. Tu tens visto a minha labuta. Senhor, eu tenho sido fiel a ti. Senhor, Irmãos, por que ele falava aquilo se Deus já tinha visto? Ele estava afirmando aquilo no qual ele acreditava. Jeremias, quando está orando: Senhor, o Senhor não prometeu me livrar das mãos dos meus inimigos? Irmãos, Deus se esquece de alguma promessa? A gente pode lembrar Deus de alguma coisa? Não. O que ele está dizendo é: Senhor, da forma como eu imaginar, da forma como eu profetizar na minha vida, assim será. Então eu estou falando para o Senhor para que eu me lembre das tuas promessas para a minha vida, para que eu me lembre daquilo que o Senhor tem preparado para mim. É por isso que às vezes nós vamos orar e dizer: Senhor, sou eu novamente, Lucas, João, Maria, eu preciso de um novo toque teu. Irmãos, qual é a bênção que você quer que o Senhor determine hoje em sua vida? Isaías 48, verso 6 agora. Não sei se você percebeu que nós estamos passeando em Isaías. Isaías 48, 6. Isaías 48, 6. Você tem ouvido essas coisas? Olhe para todas elas. Leia comigo, se sua Bíblia tem esse texto também. De agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Ele começa perguntando: você tem ouvido essas coisas? Olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Irmãos, ele já está para gerar algumas coisas, mas nós precisamos entender que existe uma palavra para ser liberada no nosso coração, e essa palavra é que as coisas velhas fiquem no passado. Senhor, eu quero viver experiências novas contigo. Senhor, eu quero me levantar de novo. Você lê os Salmos, quando o salmista diz: eu lembro quando eu ia até a casa do Senhor naquela procissão. Eu me lembro de como era, eu me lembro como as coisas aconteciam. Deus não tem problema com as nossas memórias, mas Ele quer nos dar uma experiência nova hoje, para que amanhã eu tenha memórias novas daquilo que Ele fez comigo. Não importa se a sua vida está difícil, Ele pode abrir um caminho no deserto, Ele pode fazer um rio jorrar onde há muito tempo não se vê água. Em Moçambique eu vi um rio, eu passei por algumas pontes, e todas as pontes que eu passava estavam secas. E aquilo me chamou a atenção. Eu até mostrei em um culto aqui uma delas. Irmãos, uma ponte enorme no Maranhão, no Tocantins, no Pará. Quando você passa por uma ponte, uma das coisas que você tem certeza é que o quê?
Lá embaixo tem o quê? Água. Se não tem água, para que fazer uma ponte? Né? Gastar dinheiro? Desviar dinheiro, né? Uma boa opção, uma boa resposta. Então o pastor me disse: aqui quando tem fortes chuvas, existe um rio. Mas é difícil de acreditar, gente, porque é um lugar inóspito. É um vale cheio de pisaduras de animais, onde tem cactos, onde o espinho está enorme. Mas quando as chuvas vêm, aquele lugar se transforma em um rio novamente. Tem um peixe africano, eu não lembro o nome dele agora, mas por causa do sobrevivencialismo, ele se adaptou. Quando está na última porçãozinha de água, quando os rios estão secando, ele faz um buraco, alguns palmos debaixo da terra. Então ele cria um casulo, ele entra nesse casulo e ele muda a respiração dele. Ele deixa de respirar pelas guelras dele e ele adapta-se para a respiração pulmonar, como nós. E ele fica lá durante todo o período de seca, até que as águas venham novamente. Ele quebre o casulo, ele saia daquele buraco e ele volte a ser um peixe normal. Capacidade de se adaptar em meio às adversidades. Irmãos, nós tivemos lutas, nós estamos tendo lutas, e eu quero trazer uma notícia não muito boa: ainda vai ter lutas. Pois é, só até Jesus voltar, Kézia. Mas isso é de certeza, é só até Jesus voltar. O resto é para quem não quer subir com ele. Aí esses aí tem mais umas coisinhas, ainda sabe aquele seriado que tem uns episódios bônus? Pois é, após a volta de Jesus tem uns episódios bônus, mas é só para quem não quiser subir. Viu? Os crentes que vão subir, vai direto, mas vai ter uns 20 episódios bônus para aqueles que ficarem na terra. E nesses episódios, os anjos saem e entra o capeta como líder. Diga misericórdia. Qual é o deserto que precisa fluir água dentro de você? Quais são as áreas da sua vida que o Senhor precisa fazer com que você tenha uma nova perspectiva de vida, uma nova expectativa de vida? Irmãos, nós precisamos entender que por mais difícil que esteja o cenário, por mais dolorosa que a minha vida esteja, por mais que eu não consiga hoje contemplar algo, é nesse cenário que Deus te faz pensar e de repetir: veja, eu estou fazendo coisas novas. E quantas vezes na nossa vida nós estaremos diante de uma parede e vai ser praticamente impossível acreditar que Deus está fazendo uma coisa nova. Mas se Deus disse que Ele está fazendo uma coisa nova, o seu papel é pegar as coisas velhas e dizer: fiquem para trás, porque eu creio na palavra que foi liberada. Se Deus diz que está fazendo coisas novas, eu creio. Eu não consigo ver ainda, eu não consigo contemplar, conjecturar, mas se Ele liberou essa palavra, eu creio, eu tomo posse e eu vou viver essas coisas novas na minha vida. Você sabia que é assim que diferencia um milagre de um não milagre? Quando todo mundo pode explicar, não é milagre. Quando ninguém pode explicar, é milagre. Eu estava num deserto, então eu peguei um dinheiro emprestado, eu fui com a agiota, eu matei uma pessoa, eu roubei, então agora eu sou rico. A polícia pode explicar o que aconteceu, o teu vizinho pode explicar o que aconteceu, o agiota sabe dizer o que aconteceu, isso não é milagre. Milagre é quando você está no meio dessa situação, onde você não vê saída, e você ouve a voz de Deus dizendo: eu estou fazendo coisas novas na tua vida. E daqui a pouco você está testemunhando de uma saída estilo 007, estilo Missão Impossível, de um lugar que você não via como sair de lá. Mas tudo que você sabe é que hoje você está vivendo algo novo. Isso é milagre. Quando ninguém pode explicar, quando não se pode encontrar uma explicação no dicionário, quando não se pode encontrar uma explicação lógica para isso, nome para isso, então passa a ser milagre. Você quer viver um milagre? Ou você quer viver um roteiro barato que qualquer um pode criar, que qualquer um pode escrever? Você quer viver uma história em Deus onde Ele diz, por mais que você não esteja vendo nada pelos olhos da fé, enxergue? Ou você quer viver um roteiro barato que qualquer pessoa pode escrever a seu respeito?
Deus quer gerar no meu e no seu coração uma expectativa nova de vida. Amém? Não importa se a sua vida não esteja fácil. Se você está cansado, esgotado, nada do que você faz te leva a lugar nenhum. Se você se sente no deserto, saiba que o deserto é lugar de bênção para aqueles que olham não apenas para a areia, mas colocam seus olhos no Senhor. O deserto é lugar de vitória para aqueles que colocam seus olhos no Senhor. Ele diz: eis que porei um caminho no deserto e rios no lugar de sequidão. Deus fará um rio correr em seu coração e Ele tornará pronto para receber uma nova vida de vitórias. Basta que você coloque os seus olhos nele, creia, dependa e aprenda daquilo que Ele está fazendo. Segunda recomendação para você e última nessa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como Deus pode abrir um caminho para mim? Se eu já liguei para a Secretaria de Infraestrutura e os tratores já estão chegando para abrir um caminho. Irmãos, como Deus pode colocar um rio para mim onde era seco? Se eu já liguei para o pessoal dos poços artesianos, eles já estão chegando para furar os poços. Como Deus vai abrir um rio para mim se eu já estou transpondo São Francisco? Como Deus vai abrir um caminho para mim se eu já aluguei uma escavadeira, ela já está vindo para abrir o caminho? Então, segundo lugar, anote: para que Deus opere o milagre na minha vida, para que Deus transborde o rio, é preciso ter sede. Quem viveu da roça como eu, irmãos, quando a gente tem sede de verdade, eu vou falar o que eu vou falar aqui, alguns vão achar nojento. Mas tudo bem, eu respeito o seu estômago limitado. Irmãos, em alguns momentos, quando a gente estava andando na roça, você chegava em umas cacimbas, cheio de sapinho, aí você fazia assim com os sapinhos. Aí você fazia... água boa, saudável. Aí o sapinho vinha de novo assim, né, pro teu rumo, e você... aí rapidamente pegava aqui. Agora, para quem não está com sede, ele pode estar do lado das torneiras da Indaiá ali, da Ana Rosa. Ele pode deitar do lado da água mais saborosa do mundo. Ele se recusa a beber, porque ele não tem sede. Então, assim como o ditado que diz que o que faz o tempero é a fome, o que nos faz desejar por essa água é a sede. Pastor, mas eu estou passando por uma situação difícil e está vindo umas ajudas sim. Virá, mas a questão é de que tipo de fonte você quer receber essas ajudas. A Bíblia nos diz que Ele está pronto para liberar sobre nós isso, derramar água sobre o sedento. Olha aí no capítulo 44, verso 3 novamente. 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta. E eu louvo a Deus, 44, 3. Pois derramarei água na terra sedenta. Eu louvo a Deus pela interpretação do pastor Júdice de Oliveira. Sabe qual é a interpretação dele? A terra seca sou eu, Jesus. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu, Jesus. Ele diz: eu derramarei água sobre a terra seca e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, o tamanho da tua sede vai determinar o tamanho do rio que Deus vai liberar sobre a sua vida. O tamanho do grau, o nível do tanto que você está perdido vai determinar o tamanho do caminho que Deus vai abrir no deserto para você. O problema é que nós somos uma geração segura demais. Faltou dinheiro, deixa eu ligar para o meu primo rico. Ô primo, faz o Pix. Faltou comida. Tem uma vizinha ali que trabalha no Mateus. Então quando tem promoção ela compra de fardo de arroz engenho. Eu vou lá pedir para ela. Faltou roupa para o menino. Não, conheço o irmão Moisés ali na Destaque Modas. Eu vou, irmã Solange.
Eu vou lá, porque eles me disseram que está tendo promoção e eu vou. Ele tem sempre um contato. Nada contra ter um contato, é bom, né? Você está com fome, é meio-dia, não fez comida. Fizeram o que aí? Qual é o cardápio? O grupo da família. Quem já fez almoço? Mas o problema é que isso se estende por toda a nossa vida. Você tem um refrigério, um porto seguro para tudo. Daqui a pouco você esquece de depender de Deus. Daqui a pouco você esquece da sua dependência do Senhor. Irmãos, como Deus vai liberar rios para pessoas que estão de bucho cheio? Perdoe a expressão. Com bucho cheio de água, de outras fontes, de fontes duvidosas, de fontes sujas. Como Deus vai abrir um caminho para aqueles que têm um GPSzinho ligado, dizendo: eu sei muito bem para onde eu estou indo. O problema é que nós aprendemos no modo automático. Nós temos hoje um localizador para tudo. Nós temos hoje alguém que vai me socorrer em tudo. O carro quebrou, eu ligo para o mecânico. Nós temos tudo pronto. Muita comida, pouca sede. Qual é a área da sua vida que você precisa de se liberar de águas? Irmãos, Deus nos guiará a águas profundas, e é lá que Ele nos saciará, é lá que Ele saciará a sede daqueles que estão sedentos. Mas qual o nível da tua sede? Qual o nível da tua fome? Quando nós permitimos que o Senhor derrame do seu Espírito sobre nós, Ele transforma tudo. A terra que era seca se torna produtiva. Os carrapichos, os cortes, as chagas, as feridas do nosso coração, elas são fechadas, elas são curadas. As angústias da incerteza, ela é aniquilada. Mas quando o pai, que não sabe o que dar para o filho, que não sabe como educar o seu filho, quando a mãe que não sabe o que dar para o filho, como educar seu filho, em vez de consultar o Senhor, de pedir a Deus uma direção, vai buscar em qualquer fonte, como ela terá fome e sede da presença de Deus? Um jovem que está cheio de medo e dúvida no seu coração, o casal que acabou de casar e está precisando de uma direção para o seu matrimônio, como eles vão receber do rio de Deus? Como eles vão andar no caminho que Deus vai abrir, se eles já têm tudo pronto, se esse jovem já tem esse caminho pronto, se esse casal já estabeleceu da forma que eles querem? Como é que eu vou ensinar o meu filho o caminho que deve andar, se o mundo já escancarou uma avenida? Irmãos, o caminho mais doloroso, mais difícil, mais árduo que um cristão pode caminhar é o caminho da dependência. Pastor, o caminho da dependência de Deus é assim para nós. Vai ser um caminho muito árduo para você, muito difícil, porque toda hora o seu eu vai dizer: tu sabe, rapaz, faz do jeito que tu quer. Mas o Senhor vai estar dizendo: dependa de mim. E quando o Senhor nos molhar com esse rio, Ele vai colocar glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espíritos angustiados. Será que nós queremos glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de corações angustiados, igreja? Deixe que Deus derrame do seu Espírito sobre você hoje. Pastor, mas Ele já derramou em 2010, quando eu não esquece. Tem pessoas que lembram tão bem do dia que se converteram, que esqueceram de ter experiências novas com Deus. Imagina que você conheceu alguém há 10 anos atrás, e você ama o fato de ter conhecido essa pessoa, mas você nunca mais se relacionou com ela. É como celebrar o aniversário de casamento, mesmo o casamento não estando funcionando. Você está celebrando a data em que aconteceu uma bênção, mas celebrando de coração vazio. Nós precisamos celebrar, irmãos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Se você está sedento de Deus, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7: se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hebreus capítulo 3, verso 7: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você tiver liberdade com a pessoa do seu lado, diz para ela: se hoje você ouvir a voz de Deus, põe o verso 7, por favor.
Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Alguns dias atrás, uma pessoa me ofereceu um produto e eu disse, não, depois eu vejo. E à medida que eu fui caminhando, eu fui pensando, talvez eu nunca mais veja essa pessoa. Ou talvez quando eu ver ela novamente, ela já vendeu. Irmãos, e pense no caminho difícil foi esse meu. Porque eu dava um passo para frente e eu sentia como se eu tivesse que dar 2 passos para trás. Eu ia tentando me enganar, dizendo, mas eu vou ver ele de novo. Ele vai me oferecer de novo. Mas no meu coração vinha, quem te disse que você vai ver ele novamente, que você vai ter essa oportunidade de novo? Imagina que você ouviu a voz da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, semana passada. Imagina isso ser a única coisa que você vai ter por longos anos. Mas é uma memória boa. Imagina ter uma foto de alguém que você ama na carteira. Isso é muito bom. Mas imagina daqui a alguns anos a única coisa que você teve foi essa foto na carteira. Irmãos, nós não podemos viver de glórias passadas. Nós precisamos ser pessoas que acumulam experiências novas na presença de Deus, que acumulam tempo novo na presença de Deus, que acumulam direções novas. No livro de João capítulo 7, verso 37, coloca esses textos bíblicos para mim, só para me embasar isso aqui. João 7, 37. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Já viu quando alguém dorme com sede porque não foi até a geladeira? No livro de Mateus capítulo 5, verso 6, eu estou concluindo com esses textos bíblicos. Mateus capítulo 5, verso 6. A Bíblia diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, na minha época de menino, de filho dentro de casa, quando eu comia na rua, que eu chegava em casa e a minha mãe oferecia comida, aí eu dizia assim, ela dizia, meu filho vem comer, eu dizia, não mãe, eu não estou com fome. Mas a verdade é, eu tinha comido umas 2 coxinhas, então umas 3 niquitos com uma pitula. O meu filho está estudando já, o João Lucas. Então tem dia que ele vem da escola e ele diz, eu já almocei na escola, pai. Eu não quero comer. Ele está recusando o alimento porque ele diz que não, já comeu de outra coisa. Você sabia que algumas coisas em Deus nós não estamos vivendo porque nós já estamos satisfeitos com aquilo que o mundo nos oferece diariamente? Algumas experiências novas nós não estamos tendo com Deus porque nós já estamos satisfeitos com os pratos que o mundo oferece. Se você fizer uma viagem, irmãos, até a sua cidade você vai encontrar inúmeros locais que vendem comida, mas cada um tem um sabor diferente. De certo, todas encherão seu bucho, mas algumas vão te proporcionar deleite, prazer, uma sensação de... Tem uma água gelada aí no copo de alumínio? Porque você vai estar satisfeito. Tem alimentos que vão te causar repúdio, enjoo, ânsia de vômito. No livro de Isaías capítulo 55, verso 1, a Bíblia diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E eu finalizo com Apocalipse.
Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse capítulo de número 22, verso 17. A Bíblia diz assim: quem tem sede, o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Pastor, eu sou jovem demais. A Bíblia não disse quem for jovem ou quem for velho. Pastor, eu já vivi parte da minha vida. Pastor, eu já sofri no meu casamento. Eu já sofri no emprego que eu estou. É muito sofrimento. Ô patrão ruim. Ou então você que é o patrão ruim. Eu não sei como é a sua vida. Talvez você já sofreu demais com os teus filhos. Talvez você já sofreu demais com os teus pais. Mas a Bíblia não diz aquele que está velho, idoso, que mora em Imperatriz. A Bíblia diz aquele que tem sede. Aquele que tem sede. Por causa dessa tal pedra nos rins e por medo dela, eu tive que aprender a beber água sem ter sede. E é um pouco estranho, porque normalmente a gente só vai beber quando já está nas últimas. Então eu aprendi a beber água sem ter sede. Antes de subir aqui, eu vou ali naquele bebedouro e falta esfocar o bucho. E mesmo eu não tendo sede, eu vou lá e tome água. Irmãos, mas existe uma sede em nós que só pode ser saciada pela presença de Deus. Existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Existe uma expectativa em nosso coração que só pode ser suprido pela presença de Deus. Para que você tenha um TBT na semana que vem, no ano que vem, você precisa hoje ter uma experiência nova com Deus. Para que você possa ter lembranças boas, saudáveis, daqui a algum tempo, hoje você precisa experimentar de uma experiência nova na presença de Deus. A verdade é que a gente às vezes tem celulares novos, calçados novos, amizades novas, TV nova, casa nova, endereço novo, carro novo, e uma vida espiritual velha. E apenas lembranças de um culto que um dia eu fui e Deus falou comigo e foi muito bom. Eu quero que você saia desse culto confrontado. Eu quero que você, da próxima vez que você abrir a sua Bíblia, você diga: Senhor, eu não quero mais apenas me lembrar de uma conferência que eu fui anos atrás. Eu não quero apenas me lembrar de um evento, de um culto especial, de uma vigília. No dia que eu entrei, eu quero ter uma experiência nova contigo hoje, agora, nesse momento. Senhor, eu estou no meio de um deserto. Senhor, abre esse caminho que eu preciso. Senhor, eu estou passando pelo momento mais seco da minha vida. Jorra desse rio, pois eu quero não apenas beber, eu quero mergulhar, eu quero me afogar nesse rio que o Senhor vai fazer gerar na minha vida nesse momento de sequidão. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Às vezes nós estamos tão conformados com o que já vivemos em Deus e nos esquecemos que Ele tem coisas novas para nós. Às vezes você está tão conformado com o que já viveu e esquece que Deus é especialista em gerar situações novas. Será que você pode falar para Deus que você quer ter uma experiência nova? Será que você pode falar para Deus que você quer viver algo novo, que você quer experimentar algo novo na tua vida? Será que você pode dizer: pastor, eu já tive um emprego que me frustrou, eu não quero mais trabalhar na minha vida. Pastor, eu já tive um relacionamento que me frustrou, eu não quero mais isso na minha vida. Eu já tive meus pais foram uma decepção, eu não quero mais esse... Eu não sei qual é a tua argumentação, qual é a defesa que você tem no seu coração. Mas se você pedir, Deus pode vir com novidade de vida no seu coração nessa noite. Se
você desejar experimentar ou ter uma experiência nova na presença dele, o Senhor pode liberar sobre a tua vida essa experiência nova. Talvez seja nas emoções, que de tanto errar, de tanto apanhar, de tanto se frustrar, você se bloqueou a experiências passadas. Talvez seja nas tuas finanças, que de tanto bater na trave, de tanto dar errado, você já acreditou que você não pode ser próspero. Talvez seja nas suas amizades, que de tanto ser traído, de tanto ser deixado para trás, de tanto ser abandonado, de tanto ter sido esquecido, você já não acredita mais que as pessoas podem ser verdadeiras com você. Será que você pode pedir ao Senhor para te proporcionar uma experiência nova? Será que você pode pedir ao Senhor para te trazer um ensinamento novo, uma direção nova, um tempo novo? Ah, mas o lugar que eu estou, eu já vivi tanta coisa que é nesse lugar que o Senhor quer abrir esse caminho. Pastor, mas meus olhos já nem tem mais lágrimas, já está tão seco, duro, morto. É nesse lugar que o Senhor quer fazer jorrar águas, águas, mais águas, mais águas, para que esse rio flua. Então quero te convidar a fazer uma oração, e nessa oração abrir mão do tempo velho e pedir a Deus que traga um tempo novo sobre a sua vida.